Mas agora, eu queria... Você comentou sobre planejamento. Eu queria entender, assim, porque vocês têm a vida profissional e tal, vocês trabalham, só com viagem, mas eu queria entender como que é esse planejamento, sei lá, igual agora, você falou que é um longo planejamento. Vocês já têm um planejamento para a próxima viagem? Sim. Temos o planejamento para as próximas 3, 4 viagens, pelo menos. Que isso, cara? E assim, a pandemia atrapalhou um pouco esse planejamento, porque tem vários lugares que a gente não sabe se vai poder entrar. Mas o plano está feito e a gente tem sempre um plano B ali. Mas, via de regra, a gente começa a fazer o planejamento do ano no último trimestre do ano anterior. Então, assim, em outubro desse ano, eu já vou começar a planejar minhas viagens para 2022. Porque a gente, assim, né, com esse planejamento, a gente consegue pesquisar passagens com preços muito mais baratos. Mas quanto tempo antes da viagem? Cara, pelo menos 6 meses antes. Entendi. Pelo menos. Aí já é uma dica boa, né, Pelo pra galera. menos 6 meses. Porque a passagem aérea, ainda mais na pandemia, cara, se for Brasil, por exemplo, se for comprar uma passagem aérea aqui no Brasil, as empresas ainda estão com poucos voos, né? Então a chance do seu voo ser remarcado, deles juntarem... Tem 2 voos, por exemplo, que a gente comprou para Porto Alegre, né? E aí a companhia aérea, ela veio assim, ó, não encheu os 2 voos, eu vou juntar em um horário só. Então você vai ter que se adaptar. E o valor é mais caro. Então para você comprar, pô, se aquele horário não servir para mim e eu tiver que comprar outra passagem, vai ser muito mais caro. Então, a gente sempre faz assim, né, amor? Mínimo de 6 meses. E quando é viagem para fora do Brasil, é isso. Com 3 meses antes do ano acabar, né? Um ano e pouco aí antes. Em verdade, o que eu faço é, no final do ano, eu já vejo quais são os feriados do ano seguinte, por exemplo. Porque a gente gosta de viajar e vive disso também. Então, não dá para viajar só nas férias. Eu tento dividir minhas férias em 3 períodos, né? Já que hoje a legislação permite. E tentando sempre emendar nos feriados. Quando eu não consigo, eu já vejo quais são os feriados e já vejo um lugar, uma boa dica, uma outra boa dica é você ver um lugar que não é feriado naquela data. Tipo, feriados do Rio de Janeiro, sei lá, 23 de abril, que é feriado de São Jorge, que é só no Rio. Em vários lugares do Brasil não é. E fica muito em conta. Quando cai numa quinta-feira esse feriado, cara, é maravilhoso você fazer uma viagem para qualquer lugar do Brasil, que não seja feriado, porque a passagem vai ficar mais barata. A passagem aérea, sempre que tem feriado, é oferta e demanda. O preço da passagem sobe. E outra dica também é se você tiver disponibilidade, né, ainda mais agora que tem muita gente trabalhando de home office e tal, é bacana você não comprar pro dia do feriado, né? Pro dia do final de semana. Que final de semana e feriados são os valores mais caros de passagem. Então, se você tiver uma flexibilidade de ir no dia anterior à noite ou no dia anterior de manhã, com certeza sua passagem vai ser mais barata. Pode acontecer de ser diferente, pode acontecer. Mas, geralmente, voos segunda-feira de manhã... Natal é barato. No dia de Natal é barato. Entendi. Dia 25. E aí quem não faz isso, porque ninguém quer largar a família. É. Mas, geralmente, voos sexta-feira à noite e segunda-feira de manhã tem o preço mais caro. Porque é para pegar essas pessoas que estão saindo no fim de semana. Então, se você tiver disponibilidade para voltar na segunda-feira à tarde, na segunda-feira à noite, ou mesmo na terça-feira, é o melhor dos mundos. E pesquisar com antecedência. E essa pesquisa é baseada só, sei lá, de tempos em tempos vocês vão lá e pesquisam as passagens ou não? Tem um alerta, tem um site específico? Flights, né? Várias pessoas usam várias ferramentas. Hoje existem vários aplicativos que fazem essa pesquisa. Eu sou old school, eu uso o Google Flights. Então é um aplicativo de passagens aéreas, de monitoramento de passagem aérea do Google, em que eu coloco lá o destino que eu quero ir, então do Rio de Janeiro para tal lugar, a data mais ou menos que eu pretendo viajar e mando de deixar um alerta para mim. Como eu já acompanho isso por prazer, eu faço isso todos os dias, até mesmo para lugar que eu não quero conhecer, eu vou lá e fico entrando olhando, eu sei uma média do preço e o Google Flights também te mostra uma média do preço. Tem um calendário, uma agendinhazinha ali que mostra quente ou frio, ou seja, está no preço, está abaixo do preço médio, está acima do preço médio. Legal. Então eu uso muito o Google Flights para vários, assim, se você entrar no meu Gmail agora, eu vou ter trocentos alertas mostrando voo para lugar tipo aleatório, Santarém, sabe? Só porque em algum momento eu falei que queria ir para Alter do Chão. Entendi. E aí eu fico monitorando quanto custa um voo para Santarém, que é o aeroporto mais perto. E aí esse é o primeiro checkzinho em relação a planejamento. É ver onde você quer ir, né? Não necessariamente, porque às vezes você bota um monte de lugar. E
depois pega os passeios, sei lá, como que é esse segundo ponto? Eu acho que a gente normalmente pesquisa hospedagem também, né, como segundo ponto. Tem também, a gente pesquisa nos sites como o Booking, né, Decolar, como é que é o outro que a gente pesquisou agora, recente? Hotéis? Hotéis.com, que são sites mais conhecidos, né? E é muito interessante também às vezes você acha uma tarifa no Booking, se você entrar em contato com o hotel, você consegue um preço até mais em conta, porque o hotel paga uma taxa, né, para esse site. Exato. Então é bacana você tentar fazer esse contato com o hotel para você conseguir um desconto maior também. E assim, no meu tempo livre, o Live to Trip enquanto empresa tem uma divisão de trabalhos. Então, assim, a Amanda é focada nos vídeos, então os vídeos que você vê no YouTube, que você está vendo na TV agora, olha o jabá da TV aí, Depois a gente fala. Não, divulga, vai ter tudo na descrição aqui, com certeza. Então, assim, os vídeos Assiste a gente no canal Travel Box Brasil. Os vídeos que você está vendo no YouTube e na TV agora são todos editados pela Amanda. E nesse momento em que ela está editando, eu estou cuidando do Instagram, estou cuidando do blog, que está um pouco desatualizado, mas estou cuidando do blog e pesquisando as próximas viagens, o tempo inteiro, em tempo integral. Assim, o tempo que eu estou à toa em casa, eu estou pesquisando lugares. Então, assim, para mim, isso ficou muito mais natural, porque eu acabo, um lugar que a gente pensou em conhecer, em algum momento a gente estava junto em casa, conversou assim, eu quero conhecer, sei lá, Laos. Eu já entrei no Google e comecei a ver o que tem em Laos para fazer. Assim, de bobeira, assim, o que tem em Laos para fazer? Tem um centro histórico, tem vários templos, vários monumentos e tal, e começo a entender a localização disso. E aí quando você pergunta, o próximo passo, o que você pesquisa? Aí a Amanda falou, é a hospedagem. Mas o os principal, passeios você meio que já tem, né? E o principal pra gente, assim, uma coisa que a gente sempre fala é que a hospedagem é um dos principais pontos para fazer a sua viagem ser confortável. Não é uma hospedagem confortável, é uma hospedagem bem localizada. É isso. A gente, por exemplo, agora no México, ficou num hotel que era muito próximo do centro. E na cidade do México, o legal é o centro histórico. Então, assim, você economiza também na locomoção, né? Porque você vai ter que pegar um Uber. Às vezes o barato sai caro, né? Exatamente. Porque você fica longe pra caramba de tudo. Então você tem que pesquisar. A gente bota muito no Google Maps, né? A gente baixa o Google Maps offline também para viajar. E aí você bota os seus pontos de interesse. Poxa, se aquela hospedagem fica próximo, maravilha. E não é um valor também absurdo, né? Maravilha. Se aquela hospedagem fica longe, você tem que contabilizar também o preço de deslocamento, ou se tem um metrô, talvez, ou Uber. E você pode simular essas coisas também, né? Para saber mais ou menos quanto vai valer a corrida. O Google mesmo já mostra algumas coisas. E não é nem assim. só o preço, é o tempo. Tempo é dinheiro, né? Você está viajando, né? Você não está... Mesmo no Brasil até, sabe? Você, se tiver que gastar 40 minutos de transporte de um lugar para o outro, são 40 minutos que você poderia estar aproveitando de alguma outra forma. É isso. Então, assim, o ponto principal para a gente é conhecer o que você precisa fazer. Então, a primeira coisa que eu faço, assim, por alto, é conhecer o que eu preciso fazer. E depois eu vou pesquisando as hospedagens. A gente vai olhando o que Legal. faz sentido. Geralmente, então o lance do roteiro, ele vem junto com a hospedagem ali, né? Na hora de planejar. Porque também só ver uma hospedagem longe boa também não adianta. E assim, uma outra dica muito boa é ir no Booking, no primeiro momento, vai no Booking, quando você definiu mais ou menos o que você quer fazer, seleciona todas as hospedagens que não requerem pré-pagamento. Isso é legal. Então você vai lá, pode reservar vários. Reserva 3, 4, 5, 6, que você não precisa pagar antecipado, vai ser só pagamento no local. E quando você for refinando o seu roteiro, você vai eliminando as hospedagens. E você não perde aquela reserva. Então, vai chegando perto, os hotéis, né, vão ficando mais cheios e tal. Então você não perde a reserva e se cancelar também você não paga nada. Bacana. Eu acho que para o planejamento em si, a gente vai passando por o local, avião, né, passagem, depois hospedagem e os passeios. Sim. E aí a grana. Como fica essa parte da grana aí? Do pensar ali, o planejar o quanto vai se gastar e tal. Eu acho que a grana, a gente, como o Roberto falou, ele vai sempre pesquisando muito o que fazer no lugar, né? Então, a gente também já vai vendo o preço de entrada nos parques, né, nas atrações, enfim, para ter uma ideia de quanto vai gastar. Eu acho que você pode querer conhecer um lugar muito, mas você tem que saber o que você vai conhecer nesse lugar para ver se cabe no seu bolso, né, amor? Uma vez que você juntou essas informações, o que você faz? Bota na planilha. Mas planilheiro. Não, planilha.
ele bota tudo na planilha, assim, as entradas que a gente vai gastar no parque, uma média nos pontos turísticos, uma média de quanto vai gastar também de alimentação por dia. Então a gente sempre vai, inclusive a gente, quando viaja mesmo, a gente já vai com o dinheiro do dia separado na doleira, né? Pra gastar aquilo ali. Então a dica legal é isso, né? Ter a grana do dia já. A grana do dia. A gente tem uma continha mágica que até hoje nunca falhou. Na vida. Aham. Tem gente que leva essa conta mais para cima, tem gente que leva mais para baixo, mas a gente tem uma conta mágica de $75 por pessoa por dia. Essa conta mágica. Isso fora a passagem aérea, fora a hospedagem. Só de gasto durante o dia ali. É isso, alimentação, passeio, bebida, entra nisso? passeio, transporte, legal. tudo entra nisso. Mas tem algumas coisas do nosso perfil de viajante que é ajudam verdade. isso a acontecer. Então a gente não tem, assim, não faz questão de fazer 2 refeições por dia. Por quê? Parar para almoçar em restaurante Você perde gasta tempo. A gente quer, na nossa viagem, a gente foca muito em ter a melhor experiência do lugar, vivenciar o lugar. Claro que comer também faz parte de vivenciar. Você conhece a gastronomia local. Mas você perde tempo, você não pode esquecer disso. Então a gente escolhe, ou a gente vai almoçar ou vai jantar num lugar bacana, né, amor? É isso. Então a gente faz uma refeição, assim, legal por dia. E depois, cara, na rua, comer lanchinho, biscoitinho. A gente busca... compra muito biscoitinho e bota na mochila sempre. A gente busca muito os lugares que os locais comem, porque geralmente são mais baratos. Mais gostoso. E né? geralmente são mais gostosos. Então Com você tem a certeza. experiência do negócio. Não é o pega turista, Então, né? isso Porque ajuda. esse de turista, assim, é igual ir aqui. Tá Aí você vai num restaurante aqui super tradicional. Só que se você sabe, quem mora aqui no Rio sabe quais são os lugares que a carioca vai, né? Então tem uma experiência completamente diferente. Então outra coisa a gente busca os bairros universitários, por assim dizer. Maneiro. Isso também é uma ótima Então assim, dica, cara, em Paris, por exemplo, no Quartier Latin, que é o bairro universitário, você vai chegar lá, os restaurantes vão ter aquela fórmula de entrada e prato principal e sobremesa por €12. Sabe? Na Então, Itália também a gente na economizou Itália, muito, assim. Mesma coisa, a gente na Ásia agora, a gente foi pro Vietnã. Cara, assim, já pesquisei antes quais são os lugares que os locais comem. E a diferença de preço é astronômica. É absurdo. É astronômica. Entendi. Muitas vezes pelo mesmo prato. E você não vai ter lá, né, aquele prato que tem o temperinho do suor, aquele temperinho da poeira que da é o rua. diferencial ali. Pô, é o No diferencial, Vietnã cara. foi muito legal porque a gente fez um food tour. E aí, com uma agência local, o cara botou... A gente nem sabia, né, que ia fazer assim. O cara falou, não, agora vocês vão andar aqui subir na moto. Moto no Vietnã é loucura, assim. Todo mundo tem 15 motos, Entendi. é sinistro. Vocês vão subir aqui na moto Tem mais comigo. moto do que pessoa, é dado real. É uma estatística A real. quantidade de motos é maior que a quantidade de habitantes do Vietnã. E aí, cara, eu falei, pô, vou subir na motoca com uma pessoa que eu nunca vi. Ele, não, sobe aí, e a gente vai levar vocês pra um food tour. Cara, o primeiro lugar que a gente parou, você olhando assim, a famosa birosca aqui no Rio, né, cara? É um lugarzinho, assim, muito simples, com banquinho, eles são todos muito baixinhos no Vietnã, então banquinho, assim, igual de criança, sabe? E aí eu falei, cara, a gente vai comer aqui mesmo? Uma cara de birosca pé sujão, sabe? Cara, comida, brother. Deliciosa. Porra, sensacional, assim. Irado. Animal. E você via que a galera local que tava indo comer também. Aí depois ele levou a gente de novo na moto, entrou numa viela, bro. Assim, uma vielinha. A gente falou, cara, onde é que você vai sair? Um restaurante gigantesco, só com família vietnamita, não sei o quê. Maneiro, você via maneiro. a cozinheira fazendo a comida, sabe? E é isso que é conhecer a cultura real ali isso do é local, muito né? legal. Muito maneiro. Isso é muito legal, uma experiência inesquecível. É uma experiência que você tem convívio com as pessoas, você vê onde as pessoas comem, de fato, e como elas vivem. Como a Amanda falou, esse restaurante, esse segundo, era só família. Todas as mesas tinham assim, legal. pai, mãe e seus filhos, pai, mãe e seus filhos, E você ainda casal de aprendia, namorados. no Vietnã eles têm uma forma de comer também, né, diferente, por exemplo, os rolinhos de legumes, o cara que tava com a gente ensinava a gente a comer na sequência ideal, então Entendi. o sabor da comida é outro, É né? outro, lógico. Aí a gente foi Maneiro. pedir uma comida vietnamita aqui no Rio, pô, dava vontade de chorar, que não se compara em Não tem sabor, nem- né? Entendi. Fala galera, para você que gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e dá aquela moral. Valeu!